Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O canal tem crescido, as pessoas estão chegando e tem sido muito legal. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @casebariátricadevá. Mas vamos lá começar a falar sobre o que eu vim falar aqui, que é cirurgia bariátrica. Afinal, o nome do canal é Case Bariátrica Devá e até agora eu não fiz nenhum vídeo falando sobre bariátrica. Hoje é dia 17 de setembro, daqui a 3 dias eu completo 3 meses de cirurgia e a minha queda de cabelo começou mais ou menos com 60 dias. Eu tenho alopecia androgenética, é uma herança genética da minha mãe. Isso já causa uma queda de cabelo acentuada e eu já sofro disso já tem bastante tempo. Tem 8 anos mais ou menos que eu trato. E quando eu decidi fazer cirurgia bariátrica, eu já sabia que isso iria acontecer, eu já estava preparada para que isso fosse acontecer. Não sei se por sistema nervoso, porque veio a pandemia e eu sabia que isso ia acabar atrasando a minha cirurgia. Eu tive uma queda de cabelo agressiva, bem acentuada, alguns meses antes da minha cirurgia. Eu operei no dia 20 de junho, no meio da pandemia. Eu fui uma das primeiras a serem operadas pelo meu médico, quando voltaram a fazer cirurgias eletivas. Eu operei no Hospital São Vicente, na Gávea. Ele é da Reddor, e lá foi um hospital separado pela Reddor para virar um hospital Covid-free, né? O que seria um hospital Covid-free? Um hospital que não atende pessoas com Covid. Antes da cirurgia, eu precisei fazer um exame, que é aquele teste do cotonete. Tanto eu quanto a minha acompanhante, que foi minha amiga, a gente precisou fazer aquele exame do cotonete para saber se realmente a gente estava com Covid ou não. O resultado do exame saiu no dia seguinte. A coisa que o médico pediu foi que a gente se resguardasse até o dia da cirurgia dentro de casa, para não ter contato com outras pessoas, para não correr risco de contaminação. Um pouquinho de plano de saúde. Se a sua intenção é fazer um plano de saúde para fazer cirurgia bariátrica, já se prepara, porque vai levar 2 anos para você conseguir fazer isso. Todos os planos que eu conheço que são por adesão, né, seja coletivo ou individual, que pouquíssimos planos hoje em dia são individuais, eles dão uma carência de 2 anos para poder fazer a cirurgia bariátrica. No meu caso, eu já tinha plano de saúde, eu tinha assim. Na época eu fiz já com a intenção de fazer a cirurgia bariátrica, mas quando eu comecei a correr atrás da cirurgia, eu já tinha 2 anos de plano. A Sim Saúde, para mim, é um dos piores planos para você fazer cirurgia bariátrica. Você tem que passar por um programa chamado Special Life. O que seria esse programa? É um programa de reeducação alimentar. São profissionais, no caso são um clínico geral, que é o primeiro médico que você vai. Desse clínico ele passa vários exames para você. Depois você volta com esses exames para o clínico te passa um pedido de consulta para nutrição, endocrinologista e psicólogo. O endocrinologista você vai levar todos os seus exames e aí ele vai passar para você a primeira endoscopia. E depois você começa todo o processo psicológico e de nutrição. O nutricionista sempre vai falar para você emagrecer. Você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, tem que emagrecer. Te passa uma dieta e você vai emagrecendo durante o tratamento. Psicólogo, pra mim, é uma das melhores partes, porque eu adoro ir no psicólogo. Não sei se eu sou louca, mas eu adoro ir no psicólogo. Então, a parte psicológica foi bem tranquila. Special Life te exige no mínimo 4 consultas no clínico, exige no mínimo 8 consultas no psicólogo e no nutricionista. Eu passei por mais de 8 consultas, porque quase no final do tratamento eu fiz uma endoscopia e detectou H. pylori. Então, eu tive que fazer todo esse tratamento da H. pylori durante eu fiz o tratamento durante um mês. Depois de um mês eu repeti a endoscopia e foi mais um mês para poder sair o laudo da endoscopia. Fim, depois de mais de um ano no Special Life, consegui os meus laudos. E depois de conseguir os laudos, você passa por um cardiologista para poder pegar o risco cirúrgico. Para aí sim você ligar para Sim, porque é assim que marca um cirurgião para você. A Sim me deu a opção de 3 cirurgiões. Um não tinha agenda nenhuma para minha consulta. O segundo foi um profissional que eu não tinha referências. E o terceiro foi o profissional que eu consegui consulta. Eu moro em Duque de Caxias, que é na Baixada Fluminense. E a minha consulta foi em Bangu. Leva mais ou menos 2 horas da minha casa até lá. Quando eu cheguei na consulta, eu demorei mais de 3 horas para ser atendida. E o cirurgião simplesmente disse que não tinha vaga para cirurgia. E que eu passasse pela secretária dele, que a secretária dele pegaria o meu contato e que entraria em contato comigo assim que surgisse alguma vaga. Mas isso não tinha previsão de data. Por exemplo, eu não trabalho fora, eu trabalho por conta própria, mas se eu trabalhasse fora, eu não teria como me programar umas férias para poder fazer a cirurgia. Quando pintasse a vaga que eu faria essa cirurgia. E eu não achei muito lógico nisso.
Liguei pra Sim, fiz uma reclamação, marquei a consulta com outro cirurgião, que já tinha data para bem longe. Depois que eu fiz a reclamação na Sim, a secretária me ligou, a secretária desse cirurgião me ligou e pediu para eu voltar, para eu retornar lá para fazer a consulta. Porque qual foi a minha reclamação na Sim? Eu fui e não fui consultada, né? Provavelmente o meu plano de saúde pagaria essa consulta para esse cirurgião, sendo que eu não passei por nenhuma consulta. Ele simplesmente chegou para mim, mais duas pessoas, simplesmente disse que não teria previsão de uma data para cirurgia e que eu teria que aguardar. Então, quer dizer, eu não passei por nenhuma consulta. Então, a minha reclamação na Sim foi que a Sim pagaria uma consulta para ele sem eu ter sido consultada, né? Tanto que o cirurgião nem me pesou, nem não olhou meus exames, não fez nada. Então, quer dizer, consulta eu não tive. Eu retornei lá na esperança de que seria consultada e conseguiria marcar a minha cirurgia. Eu cheguei lá, ele me pesou, conversou sobre o meu histórico de obesidade, olhou os meus exames e disse novamente que não teria data para cirurgia. Eu fui conversar com uma amiga que também fez a cirurgia, que tem o plano de saúde Bradesco. Eu, no caso, na época, eu tinha os dois planos de saúde. Eu tinha um assim, que era meu, da minha empresa, e foi onde eu comecei a fazer todo o tratamento. Meu marido começou a trabalhar numa empresa onde ele tem direito ao Bradesco Saúde. Ele me colocou no plano em janeiro, e em fevereiro eu já consegui marcar a consulta no Dr. Michel Menezes, que é lá em Botafogo. Eu fui com todos os meus laudos assinados e carimbados pela Assim, inclusive o risco cirúrgico. Passei por uma nutricionista e uma psicóloga da clínica dele, para ser um laudo da equipe dele. O risco cirúrgico a gente aproveitou o que a gente tinha mesmo. Pediu foram novos exames de sangue e urina, para poder ficar uns exames mais atualizados. E eu voltaria nele no dia 17 de março com os meus exames para marcar a cirurgia. E, para minha surpresa, veio o coronavírus e o consultório fechou no dia 15. Parece piada, mas aconteceu. E que eu vi que em maio a clínica voltou a funcionar. Rapidamente eu passei um WhatsApp para a secretária para pedir para agendar a minha consulta, porque para mim só faltava marcar a cirurgia. Ele olhar os meus exames, que eu já sabia que já estavam todos ok, no dia 19 de maio, e marquei a cirurgia para o dia 20 de junho. E quando a gente fala de cirurgia bariátrica, algumas pessoas pensam que cirurgia bariátrica é sem vergonhice. E não se atenta que é uma questão de saúde, que a cirurgia bariátrica, ela não é só uma cirurgia para reduzir o estômago, ela também é uma cirurgia metabólica, né? Ela é uma cirurgia que ajuda a acelerar seu metabolismo. No meu caso, eu tenho 32 anos, eu faço 33 mês que vem. Todo mundo sabe que depois dos 30 o metabolismo já desacelera, mas mesmo assim, eu tenho amigas de grampo que eu fiz ao longo desse caminho, que são realmente mais novas do que eu e com muita dificuldade para emagrecer. Além da dificuldade em emagrecer, a obesidade me causou outros problemas, como menopausa precoce. Eu entrei na menopausa aos 28 anos. Obviamente, eu tentei emagrecer de outras formas. Reeducação alimentar, dieta da lua, dieta do ovo, dieta da água, sibutramina, femproporex e por aí vai. Eu sempre tive problema com a balança, eu sempre fui uma criança gordinha e na adolescência eu acabei emagrecendo. Entrando na vida adulta, eu engordei novamente. Eu sempre vivi numa briga com a balança minha vida inteira. O que antes era estético, depois virou uma questão de saúde. Eu não tenho nenhum tipo de comorbidade. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, nada, eu não tenho nada. O problema que a obesidade me trouxe foi hormonal. Eu simplesmente parei de menstruar aos 28 anos e fui correr atrás para poder saber o que estava acontecendo e descobri que eu estava entrando na menopausa precoce. A minha ginecologista me aconselhou emagrecer, que não é nenhuma novidade para um obeso, que todo médico que a gente vai fala que a gente tem que emagrecer. Se qualquer médico fala pra gente que a gente tem que emagrecer, a gente sabe disso, a gente tem espelho em casa. Voltando, que eu tentei de várias formas emagrecer e a própria ginecologista me aconselhou fazer a cirurgia bariátrica. Já era uma ideia que estava na minha cabeça, que quando um médico te dá força para você fazer isso, parece que impulsiona, né, que incentiva. E foi aí que eu fui correr atrás de fazer cirurgia bariátrica. Só para concluir o que eu esqueci de gravar no final. Se você está procurando um plano de saúde para poder fazer cirurgia bariátrica, não faça Assim Saúde. Foi um tempo perdido, dias, na verdade foram dias perdidos, porque eu ficava na clínica, às vezes 6, 7 horas em um único dia esperando as consultas. É um plano que não trata você como ser humano e trata você como lixo. Me arrependo muito de ter feito esse plano de saúde. Na época foi até a indicação da minha corretora, mas eu creio que nem ela sabia disso tudo, hoje em dia ela até já sabe.
Provavelmente ela nem indica pros clientes dela, mas não faça assim, saúde. Se você chegou nesse vídeo aqui por causa disso, não faça assim, saúde.